O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, você que me acompanha pela TV, pelo rádio, pelos aplicativos, pelo Facebook, pelo YouTube, hoje a igreja celebra um dos evangelistas. É bom lembrar que são 4, nunca é demais. Mateus, Marcos, Lucas e João. Parece coisas óbvias, mas é impressionante porque eu estou fazendo a leitura orante do Gênesis. E quem acompanhou agora, quem não acompanhou perdeu, vê depois o reprise. Fiquei feliz que as pessoas estão mordendo a isca. Sinal que estão estudando, pensando. E muitas perguntas começaram a aparecer. O sacristão Mor me avisou que o caixa do 3221 6060 dígito 4 se encheram de perguntas. Que bom. Que bom perceber católicos nessa catequese orante, estudando a palavra de Deus. Isso fazemos há 16 anos. Mas eu digo assim, nunca é demais voltar, uma releitura. Não sei quantas vezes eu li a Bíblia, mas isso não falo por vanglória. Mas a palavra de Deus, por mais que a gente volte no mesmo texto, acredite que eu não estou dizendo, eu sou padre há 25, então de seminário 14. Então você tem noção que a minha vida foi escutando as mesmas leituras, os mesmos textos, nunca se esgotam. Eu te digo isso pela minha vida. Cada vez que eu pego um texto, cada vez que eu me debruço sobre a palavra, Deus tem outro clamor. Por isso, faço esse introito para dizer, às vezes, a gente sabe, mas é óbvio, mas a gente não dá um clique. Você vai dizer, o que acontece, padre? Eu te explico. É que assim, não basta a gente ter informações. Vou dar um exemplo. Não, essa aí não, muito pesada. Mas, outra. Quantas vezes você está escutando falar que é preciso lavar as mãos com água, sabão, usar álcool em gel, chegar em casa, você cuidar com a roupa, com o calçado. Mas isso fica aqui, mas é informação. Até que uma hora
você escuta uma outra coisa, vai minando, te dá um clique. Ou quer usar a palavra bonita? Insight. Você fala, puxa, preciso. Em todas as áreas, eu citei uma. Por exemplo, também sobre o uso da natureza. Quantas vezes a gente já escutou falar, não desperdice comida, não desperdice água. Pergunta para um nordestino, se ele não sabe o que é ter uma torneira sem água, o que é conviver. Estou falando aqui para Fortaleza, estou falando aqui para Recife, estou falando para João Pessoa. Se tem o Nordeste, ele sabe o que é uma carência de água. No Sul, ninguém está falando, mas nós estamos com os reservatórios lá embaixo. Não há perspectiva de chuvas. Tem famílias que já não têm água. Nós estamos vivendo nos últimos 60 anos a maior crise de água na história. Mas todo mundo sabia. E não precisa ser uma crise que vai piorar, não quero ser profeta. Que você não deve tomar um banho de 15 minutos. Isso vale para São Paulo, vale para o Rio de Janeiro, vale para Minas Gerais. Que você não, hoje, nos dias de hoje, com uma consciência ecológica, não se pode pensar em lavar o carro com a mangueira, ou ficar com o esguicho lá assim, lavando calçada. Não dá, filho. Reaproveitar a água da máquina. Que temos que ter cuidado, zelo. Quanto tempo? Mas a hora que você abrir a torneira e não tiver água, você vai sentir. Fecho parênteses. Eu sempre dou, você percebe, eu vou para o bíblico, vou para o teológico, mas a partir dos exemplos práticos. O mesmo sobre a Bíblia. As informações estão aqui, ó, na nuvem. Vai fazendo backup. Até que uma hora entra no coração. Por isso que a gente insiste na palavra. Então, a primeira coisa que você não pode, eu também não, é quando a gente escuta uma primeira frase. Eu já sei. A parábola do Lázaro eu já sei. A do filho pródigo, já sei. Missa, já sei tudo. Isso é um problema, porque você desliga o pensamento. Um conselho, e isso eu estou partilhando da minha vida. Quando você vai se debruçar, nunca parta, eu já sei. Você sempre faça assim: Senhor, o que o Senhor quer. A palavra não importa. Divino Espírito Santo, Senhor, qual a tua palavra hoje? Qual o teu apelo hoje? E então, do baú velho sairão coisas novas. Nosso Senhor falou isso. Você entendeu? A partir do momento que você se debruça num texto e já sei, você desliga o tique e o teco, as sinapses. Você desliga a estrutura da alma, o anseio do espírito. E aí você não pega nada. Estou dando dicas, viu, gente? Dicas. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser cada dia. E não existe texto que você conheça o suficiente. Assim, sobre os apóstolos. Veja, quem é Marcos? Marcos não era um dos 12. Se você olhar nos textos bíblicos, ele não está citado. Ele é chamado da segunda geração. 2 evangelistas são da segunda geração: Lucas, o médico, e Marcos. Marcos foi evangelizado por Barnabé nos Atos dos Apóstolos. Marcos foi numa primeira viagem missionária, e os elogios a ele são grandes. Mas Marcos foi motivo de uma contenda, de uma briga entre Paulo e Barnabé. E foi feio. Nossa, mas na Bíblia tem briga? Meu filho, no seminário de Jesus teve.
Então, se você está querendo a comunidade perfeita, só no céu. Nunca abandone a sua comunidade porque tem defeitos. Nunca abandone a sua paróquia. Nunca se revolte contra o seu padre. Todos nós temos defeitos. E quem nos une é Cristo. Paulo foi para um lado, Barnabé foi para o outro, e Paulo disse: eu não quero Marcos comigo. Barnabé falou: pois eu quero. E ali foi o processo de Marcos. Marcos continuou até ir a Pedro. Pedro já estava em Roma. Pedro já estava preso. E Marcos foi o seu secretário particular. Há quem diga que Marcos foi aquele que ajudava nas provisões de Pedro. Marcos foi aquele que fazia companhia a Pedro. Marcos foi aquele que escreveu as memórias de Pedro, o Evangelho. Portanto, e Marcos é um evangelista forte. Lembremos de Veneza, Piazza São Marco, que o próprio Napoleão, quando entrou em Veneza, disse: aqui é uma verdadeira sala de estar do mundo. A belíssima igreja de São Marcos. Lá tem os restos mortais de Marcos. Mas o que eu quero dizer? Primeiro, Pedro chama meu filho, Marcos, meu filho. E de onde vem esse impulso de Marcos? Vem do Evangelho de hoje. Quando nosso Senhor, e esse foi o Evangelho que nós lemos, se manifestou aos 11. Judas já tinha se matado, Matias ainda não tinha assumido. Mas essa manifestação, ela é de missão. Já eles tinham sido confirmados na fé. Nós estamos em Marcos capítulo 16. E esse envio foi para os 12 e para todos aqueles que se dispõem a seguir Jesus. Então, quando falamos de Marcos hoje, já é a segunda. E nós, não importa se somos a 50ª, milésima, não importa o número, nós somos os continuadores da missão de Jesus Cristo. Eu e você. Eu contei esse episódio de Marcos com uma contenda com Pedro, não era propriamente Marcos, foi a causa, para dizer que ninguém nasce santo. São João Paulo II já dizia: a santidade está naqueles que a procuram. Então, podemos ter problemas, podemos ter limitações, mas o nosso buscar a santidade é que faz a diferença. Assim, nosso Senhor diz a ele e a nós: ide pelo mundo inteiro. Gente, é o mundo inteiro. Não é só os brasileiros, não é só os católicos, mundo inteiro. Aqui é todas as raças e nações. Veja que nessa palavra existe a dimensão missionária. Você vai dizer: mas eu não sou missionário na África. Mas eu e você somos missionários no mercado. Eu e você somos missionários no elevador. Nós somos missionários num hospital, nós somos missionários numa quitanda, nós somos missionários em quem bate a nossa porta. Isso tem que estar dentro de nós. Não existe uma fé onde a gente cruza os braços e diz assim: meu Deus, agora está feio o Brasil, olha que situação política. Dá vontade, né? Mas não pode. Não é que a gente vai cruzar os braços e dizer assim: meu Deus, olha a pandemia, meu Deus, o povo está lá abandonando a igreja, os jovens não querem mais saber da igreja, oh céu, oh vida, oh... Tinha até um desenho, como é que era o nome? Não lembro, era, não sei se vocês lembram disso, ficava reclamando da vida. Pare, meu filho, atitude, ide, olha o verbo.
Então, se tudo isso está acontecendo, o que nós estamos fazendo? Ide, um verbo que implica saída, um verbo que implica deslocamento. Não é só deslocamento espacial, esse também. Mas o Papa Francisco, quando pediu uma igreja em saída, o que ele está pedindo? Um deslocamento espacial de atitude de pastoral. E isso é difícil para nós que não tem manual. Como Jesus não deixou manual, o ide a todos os povos. Aqui eu quero lembrar Paulo. Paulo não perdia a oportunidade. Estava Paulo lá no meio de um povo dos gregos que não queriam nada com nada. E olha como Paulo, desculpa a palavra oportunista, não, aproveitou o momento. Então, você está aproveitando os momentos? Que ele viu um templo sem imagem escrito ao Deus desconhecido. Olha a sacada, olha esse homem. Chegou no meio da pedra, do aerópago, e disse assim: vocês têm o meu Deus. Como assim, Paulo? Nós não conhecemos teu Deus? Um Deus desconhecido. Eu conheço, é Jesus. Você percebe? Nós temos que entrar nessa dinâmica do Senhor, nos dias de hoje, nesse bendito 2020, com tudo que está acontecendo. Ide. Por isso, às vezes eu vejo críticas, eu vou dizer aqui, a padres que tiveram a feliz, vejo críticas na internet, que não devia sair com o Santíssimo nas ruas, que não devia. Gente, para com isso, que ridículo. Em tempo de pandemia, temos que agir conforme a necessidade. Largue um pouco as rubricas, largue um pouco os detalhezinhos, o que pode e não pode. É uma necessidade que se impõe. Criticando padres, criticando bispos que fazem isso, que fazem aquilo. Meu Deus, nunca passamos por uma pandemia. Gente já dizendo que depois da pandemia o povo não vai mais para a igreja, só vai querer missa na televisão. Mentira! O coração do povo está na igreja. O momento hoje é: acompanhe pela internet, acompanhe pela televisão, acompanhe pelo rádio e fique em casa. Eu duvido, mas duvido por tudo que é mais sagrado, que quando terminar tudo isso, essa igreja não vai estar cheia, se a tua comunidade não vai estar cheia. Então você percebe? Se nós somos anacrônicos, o que é anacronismo? É você estar fora do tempo, fora do momento que se vive, fora da circunstância. Ide por todo mundo, o mundo inteiro. E não termina, meus irmãos. A grande missão nossa de cristão é que todo ser vivente seja cristão. Essa é a nossa missão. Ah, mas não podemos fazer proselitismo. Depende o que se entende por proselitismo. Mas nós temos que falar a quem é de outra religião: acredite em Jesus Cristo. Ora, onde ficaria a mensagem de nosso Senhor? Onde estaria o mandato? Qual seria o sentido da vida de Marcos? Se nós, cristãos, que acreditamos em Jesus, não tivéssemos a missão de dizer a quem não encontrou Jesus ainda, fazer esse processo. Tem coisas erradas. Em nome de um pseudo diálogo interreligioso, estamos nos omitindo como missionários, estamos nos omitindo como evangelizadores. Anunciar o evangelho a toda criatura, e digo mais, anunciar o evangelho aos homens, ao mundo, criatura que é tudo criado por Deus. Isso mesmo, a tudo, o mundo, o universo, a natureza, e tudo
voltar-se para Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Diga diferente, meu filho. Mude essa palavra. Se aqui não tem uma obrigatoriedade do batismo, como entender isso? Como querer passar um errorex? Nem sei se existe mais. Eu uso, porque eu sou um dos que escrevo. Em vez em quando eles recebem minhas folhas. Que é assim, eu recebo as coisas do Rede Vida Evangeliza, do que estamos preparando agora. E você não sai daí não, meu filho. Nós vamos continuar com Nossa Senhora. E estava ontem desenhando como é que vai ser aqui as coisas. E vou fazer o cinto de Nossa Senhora. Mas padre, nunca ouvi falar. Você vai ficar sabendo. O que é isso? Mas tem que fazer comigo. Aí o que eu faço? Eu estava contando até para o arcebispo. Eu não tenho, o meu pensamento é mais rápido do que a minha digitação. Eu não sou hábil no digitar. Eu sou mais, até no celular sou mais hábil que no digitar. Talvez porque eu devia ter feito datilografia, não sei se teria ajudado. Mas eu sou muito ágil em escrever. Então o que eu faço? Eu escrevo, tiro foto e mando para todo mundo. Aí depois a equipe, a Cleusa que eu saiba, a minha equipe que sabe meus garranchos. Mas, como que faz? Quem não crê, quem não é batizado, não dá para usar. Aí que eu falava que eu usava os errorex, uso muito. Mas não dá para pegar essa linha e tirar. Faz parte do mandato. Batizai os filhos. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São posturas, meus irmãos, que ou você é cristão ou você não é. Ou você aceita a palavra de Deus ou não. Tem coisas que não são negociáveis. Não dá para você protelar. Vou protelar 1 ano, porque os padrinhos são lá de São Paulo, é lá de Belo Horizonte. Não, meu filho. Vou passar 2 anos, 3 anos, porque eu fiz uma promessa. Para. Tem que se batizar já, logo que nasce. Quem não crê será condenado. Ô Senhor, sim, é por isso que nosso Senhor não separa o joio do trigo. Por isso que Ele faz chover entre bons e maus, para que até o fim se encontrem. E diz ainda, na mesma linha, os sinais que acompanharão aqueles que crerem, serão estes. Os sinais. E perceba que esses sinais não está dito só aos apóstolos. Os sinais que acompanharão a comunidade. Os sinais que acompanharão a assembleia. Os sinais que acompanharão os que acreditam em Jesus. Os sinais que acompanharão a igreja. Meu filho, a igreja é um lugar de milagres. A igreja é um lugar de prodígios. Não porque nós acreditamos que Jesus é um curandeiro, mas Ele é o curador. Não porque nós estamos aqui por causa dos milagres, mas os milagres acompanham os sinais do Senhor. Vamos lembrar de Paulo, ou você também vai pegar um errorex e dizer que não aconteceu. Porque cuidado, hoje eu pregava, e segunda-feira vou retomar. Então quer dizer que Adão e Eva não existiu? Eu não disse isso, e eu chamei a atenção. Não bota coisa na minha boca que eu não falei. Mas é uma compreensão melhor. Nós acreditamos a igreja como depositária do Evangelho, e os sinais acompanham. Me diga se não há milagres. Ora, não existe milagres, então por que para se tornar venerável é preciso um milagre comprovado? Não pode ficar falando em milagres. Então por que para ser santo canonizado precisa de 2 confirmados? Não faz parte da tradição da igreja? É claro, não estou dizendo que a gente tem que estar na igreja só pelos milagres, que o sofrimento também faz parte da nossa salvação. Porém,
Não neguemos o que nosso Senhor disse. Olha para Paulo. Milagres e prodígios, diz aqui, expulsarão demônios. E os apóstolos continuaram, a igreja continua, o exorcismo é latente a nós. Eu sei que alguém pode estar me escutando e dizer, mas padre, não é bem assim. Sim, meu filho, é assim e pode se ampliar. O diabo é real, não é fictício, não é simbólico, não é imaginário. E a igreja e os sucessores de Jesus Cristo, como comunidade, nós temos a obrigação de expulsar os demônios do mundo, da comunidade e da nossa vida, porque ele tenta nos destruir. Segundo, falarão novas línguas, a glossolalia, a linguagem dos anjos, a oração em línguas. Mas isso não existe. Existe sim, meu filho. São Paulo também disse aos coríntios, fala sobre esse dom. Mas eu não entendo, não é porque eu não entendo, ou porque nós não entendemos como um todo, que não é verdade. Ou você também vai passar um errorex e dizer que não. Veja as comunidades, as novas comunidades, veja a renovação carismática, veja o dom que é rezar em línguas, que muitas vezes eu os conduzo. É um dom, é uma graça. Se você disser, eu não preciso disso, eu respeito, mas isso não quer dizer que não exista. Pegarão em serpente, e se beberem algum veneno, não lhes farão mal. Volto a São Paulo. Foi picado pela cobra, foi tido como um semideus. Verdade? Foi dito, ressuscitou, fez um milagre. Chegaram na Grécia de novo, a pegarem touros, ritual pagão. Eu fico imaginando Paulo ali, bem Paulo, né? E eles pegaram touros enfeitados. Eu fiz um padre missão, eu contei isso. Pegaram fogo, colocaram guirlanda e fizeram uma cerimônia como se ele fosse um deus grego, e começaram a sacrificar os animais na frente dele. E Paulo, meu Jesus, eu fico imaginando esse homem. Pode parar com isso. Eu não sou Deus, eu ajo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas causou admiração. Filhos, o mandato de nosso Senhor impulsionou os apóstolos, impulsionou Marcos, impulsionou a igreja há 2020 anos. Não vamos reduzir a um ceticismo, a um nivelar por baixo. Vamos lembrar, eu acabei de falar dos santos protetores. Você acredita ou não acredita? Olha para São Bento. Nós não clamamos, São Bento, a cruz sagrada seja minha luz, não seja um dragão meu guia, sai de retro Satanás, o mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Você fala só da boca para fora ou acredita? Mas a vida de São Bento diz isso, porque ele tinha um pão envenenado dos próprios companheiros endiabados, porque não pode ser outra coisa, alguém que mata o outro só pode agir pelo diabo. E veio um pássaro, pegou o pão e tirou da mão de São Bento. O que é isso, meu filho? Ou quando ele foi tomar o vinho num cálice. Cálice não é o cálice da missa, é o que se tinha, não tinha copo de vidro. Então é o cálice daquele tempo, que provavelmente, sendo beneditino, era de barro. E na hora, por ação de Deus, o cálice, o copo quebrou. Então me diga, se esse mandato de nosso Senhor não é real e não é para os dias de hoje, se isso para nós não é o entusiasmo de dizer, eu quero pertencer a essa igreja, eu quero pertencer a essa fé, não porque eu quero que todos os males sejam tirados da minha vida, não é isso, mas é que eu passarei por todos os males ciente de que Deus me protege. E quando é a vontade de Deus que permita que eu sofra, eu sofrerei na cruz do Senhor. Eu repito essa frase. Não quer dizer que eu vou a Deus, eu celebro, eu busco a Deus para que eu fique blindado.
Essa palavra apareceu bastante, né? Não é isso, para que eu fique blindado de todos os males, mas é que o Senhor me proteja. E se couber a minha missão, a minha cruz, passar por isso como Jesus pela cruz, eu passo com confiança no Senhor, por saber que a doença não é tudo. Ide por todo o mundo. Quando impuserem as mãos sobre o doente, ficarão curados. De novo, vou usar uma retórica: vai passar o errorex? Ou você vai lembrar que o nosso Senhor, mas ele era Jesus, ele impôs as mãos na sogra de Pedro e foi curada. Mas e São Pedro, lidando com os seus problemas? Gente, nunca esqueça isso. São Pedro carregou para o túmulo ter negado Jesus, por mais que ele foi confirmado na fé. Mas Pedro, subindo para Jerusalém e olhar para um que estava na porta, no pórtico de Salomão, e na frente de todo mundo dizer: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te ordeno, levanta-te e anda. Posso te ser um pouquinho advogado do inimigo? E se não levantasse? Na frente de todo mundo, estará ele desmoralizado e Jesus. Mas o que é que fez Pedro dizer isso? Foi acreditando no Senhor? Nós precisamos de mais coragem para profetizar, para curar, para libertar, para converter, para mudança de vida. Ele teve coragem. Em nome de Jesus, levanta, ande. Como que você me diz: mas não existe isso? Mas quando de Paulo pegava um avental de Paulo, o lenço que Paulo se enxugava, tocavam nos doentes e eram curados. Onde o Senhor quer chegar? Filho, desperta a tua fé, caminhe na igreja, recobre a tua esperança, e sejamos portadores desse Jesus Cristo, bombástico, revolucionário, transformador. Amemos aquilo que celebramos, e quando celebrarmos, celebramos com fé. Eu acredito, Senhor, que nenhuma palavra da tua escritura cairá sem que se aconteça. Que o Senhor nos ajude a vivermos como os apóstolos. Amém.